Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Um dia de janeiro, um calor abrasador, dá vontade de fazer esse programa de óculos escuro, terrível. Eu não me dou bem com o verão. Não é meu cup of tea. E eu estou fazendo esse programa especialmente, hoje é o primeiro dia de fevereiro de 2014, para atender um pedido de um rapaz cujo nome eu não me lembro. Eu me lembro que faz mais ou menos um mês. E ele me perguntou sobre um clássico da ufologia, o que eu achava. Eu falei para ele assim, eu procuro coisas novas, eu não evito um pouco falar daquilo que todo mundo fala, eu evito um pouco falar de Varginha, eu evito um pouco falar de Roswell, um pouco daquelas coisas que todo mundo fala, porque eu acho que é batido. Mas, na verdade, eu cheguei à conclusão de que é interessante discutir às vezes, e se ele pediu, outra pessoa pediu, é porque deve ter uma dificuldade de entender algumas coisas, né? Que existe um mistério relacionado a esse caso, né? Então eu resolvi atender. O rapaz perguntou para mim o que eu achava dos máscaras de chumbo, né? Eu acho que muita gente na ufologia sabe o que é o máscara de chumbo. O Máscara de Chumbo foi um caso que aconteceu no Rio de Janeiro em 1966. 66, ou seja, há 48 anos. Não, nós estamos em 66. 48 anos, eu tenho 47, eu nasci em 67. Eu nasci um ano depois disso aí acontecer, né? E foi um caso muito misterioso, um caso que envolveu polícia. E por ele ter envolvido a polícia, ele acabou ficando... entrou para criminalística ao mesmo tempo que entrou para ufologia. Não é um caso de abdução pura e simplesmente, que uma pessoa diz que viu um UFO, viu um ET, mas é um caso que envolve duas mortes, né? O caso Máscaras de Chumbo foi a morte de dois eletrônicos, dois técnicos em eletrônica, que eram Manuel Pereira da Cruz, Miguel José Viana. Tá? O caso nunca ficou esclarecido completamente, né? Eles morreram de uma forma misteriosa e ninguém sabe muito bem por que eles voluntariamente subiram um morro e acabaram morrendo lá. Seus corpos foram encontrados em 20 de agosto de 66, 1966, né? Existe da parte dos ufólogos, a ideia de que foi um suicídio, de que foi uma morte causada por nave. Da parte das pessoas céticas, foi uma piração deles, ou talvez uma indução causada por alguém, né? Um menino que chamava Jorge da Costa Alves, 18 anos, hoje em dia ele tem, se eu tenho 46, ele tem mais ou menos 64 anos. Ele estava no Morro do Vintém, em Niterói. Quem conhece Niterói, conhece o Morro do Vintém. Ele estava empinando pipa quando ele encontrou o corpo de dois homens mortos. Eles estavam de terno, quer dizer, estavam formalmente vestidos, com capas impermeáveis e sem sinais de violência. Quer dizer, eles estavam mortos, mas não foi assalto, não foi briga, não foi nada. Perto dos corpos, a polícia encontrou uma garrafa de água vazia, um pacote com duas toalhas. Quer dizer, tinha todo um aparato de toalhas, de máscara de chumbo, de água, de capa impermeável, né? Mas o que realmente chamou a atenção das pessoas foram as máscaras de chumbo usadas pelos dois homens, é o que diz aqui no texto, né? A Globo fez um documentário sobre esse programa, sobre esse caso, de tão famoso que ele é, como fez também sobre
a ilha de Colares. A Globo de vez em quando faz uns programas legais sobre isso, né? E aí ele fala que as máscaras eram usadas para proteção contra a radiação. Sabidamente, por exemplo, quando você vai fazer raio-x, o operador fica atrás de uma parede de chumbo, né? Então os caras sabiam que deveriam usar máscaras de chumbo. Curiosamente, só para o olho, né? Porque não para o corpo inteiro, né? Quer dizer, se a coisa era radioativa, se eles sabiam que eles iam encontrar um objeto radioativo, vamos supor que eles soubessem que eles iam encontrar um disco voador e acreditavam que o disco voador era radioativo, e muitas vezes, e por que eles não cobriram o corpo, né? Uma capa de borracha não tem a menor efetividade para proteger você de radiação. Veja no caso de Hiroshima, ou caso dos operadores de raio-x, ninguém é salvo por uma roupa, né? Roupa não protege disso, né? Para complicar as coisas ainda mais, a polícia achou um bloco de anotações com símbolos e números e códigos de referência para válvulas eletrônicas. Como eles eram eletrônicos e ainda não era a época do chip, né? Acho que os jovens pensam que tudo é chip, tudo é pequeno, tudo é micro. Mas eu ainda sou do tempo que a televisão era desse tamanho, tinha umas válvulas que eram umas lâmpadas. Se você encontrar um rádio ou uma TV dos anos 40, 50, 60, até 70, você vai encontrar aquelas válvulas enormes, né? Que eram umas lâmpadas, e as válvulas queimavam e o técnico vinha, trocava. Entendeu? Tinha muito mais técnico em eletrônica do que hoje. O técnico vinha na sua casa. Isso era uma coisa diferente, porque você não podia levar aquela televisão enorme. Então era uma visita que você agendava e o técnico vinha na sua casa e consertava a sua TV, né? E eles são dessa geração mais antiga. Essencialmente não é tão diferente, mas a miniaturização dos eletrônicos aconteceu mais ou menos nos anos 80, 90. Isso, podemos acreditar, atribuído aos orientais, né? Mas na verdade aos ETs, né? Que deram essa revolução na tecnologia. Ou não, para quem não acredita. Bom, e havia algumas frases, né? Por exemplo, 16h30 estar no lugar determinado, 18h30 ingerir cápsulas, daí as garrafinhas d'água. Após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara. Entendeu? Quer dizer, eles foram premeditadamente para um encontro. Durante o inquérito, os investigadores da polícia reconstituíram uma narrativa plausível dos últimos momentos. Em 17 de agosto desse ano, 66, eles partiram de Campo de Goitacazes, que era a cidade deles, lá no Rio, alegando que iam comprar materiais de trabalho. Quer dizer, eletrônicos, válvulas e tal, eletrônicas da época, né? E tudo bem. Testemunhas afirmavam que carregavam 2.300 cruzeiros, que era bastante dinheiro naquela época, equivalente a 3 mil reais, 3 a 4 mil reais em valores atuais. Entendeu? Ou seja, era para comprar, isso dava para comprar muito equipamento eletrônico. Esse dinheiro não foi encontrado, quer dizer, não estava com ele na hora. Tomaram o ônibus, chegaram a Niterói às 2h30, compraram capas impermeáveis numa lojinha, a lojinha foi identificada, garrafa d'água num bar, né? Aí e aí eles falaram assim, do bar seguiram direto para o local em que foram encontrados os mortos. Ou seja, eles compraram a água, subiram, entendeu? E morreram lá sem qualquer violência. Gracinda Barbosa Cortino de Souza e seus filhos, que viviam próximos ao morro onde foram encontrados, afirmaram ter visto um OVNI sobrevoando o local no momento exato em que os investigadores acreditam que os dois morreram. Essa Gracinda, ela alegou ter visto um disco voador. Então, aí cruzou com a ufologia,
né? Até porque a morte deles não foi por envenenamento. Não foram encontradas substâncias tóxicas no corpo deles, não foi a cápsula, não foi um suicídio, né? Depois, assim, só mais alguns detalhes sobre o caso. Depois, uma agenda foi encontrada no local que aumenta o mistério. Quer dizer, o mais estranho de tudo ainda, além da morte esquisita, foram as agendas. Nela estavam escritos os números cifrados. Haviam bilhetes em que estava escrito 16h30 está no local, gerir cápsulas, aguardar a máscara, aguardar sinal para a máscara, colocar a máscara, creio eu. Segundo investigações posteriores, os técnicos caíram de campo, Um dos bilhetes falava: proteger metais, aguardar sinais máscara. Sinais máscara. As máscaras encontradas eram típicas para luminosidade intensa, calor exagerado e radiação. O misterioso objeto foi observado. Elcio Gomes e Valdir, em certa ocasião, os dois técnicos e mais dois amigos, que eram Elcio Gomes e Valdir, provocaram grande explosão. Segundo se apurou nas investigações posteriores, ambos eram místicos e procuravam contato com extraterrestres. Várias casas da redondeza foram ligeiramente danificadas. Durante um tempo só se falou nisso na região. Quer dizer, eles faziam os experimentos malucos, entendeu? E até hoje as mortes não foram explicadas pela polícia. Nas autópsias não foi encontrado nada. Então o que acontece? Nesse caso, as pessoas perguntam assim pra mim: você acha que o ET matou os máscaras de chumbo? Esse é o que o rapaz me perguntou. Acho que sim. Acho que em alguns casos raros, isso dá pra fazer conexão com aquele caso Heaven's Gate nos Estados Unidos. Aquele maluco Ho convidou as pessoas a se suicidar para encontrar os extraterrestres. E existe também um caso de dois adolescentes que se mataram numa praia tomando veneno de rato. Uma morte, aliás, muito triste, muito, tanto por eles serem adolescentes como pela lentidão com que eles devem ter morrido, tomando chumbinho. Então, existem precedentes, existem uns 3 ou 4 precedentes de pessoas que alegam ter tido contato com ET e que o ET falou para elas se suicidarem e encontrar com os ETs em corpo astral, em corpo espiritual, para reencarnar no planeta ET, né? Isso é uma coisa muito triste, muito errada, né? Quer dizer, evidentemente que a gente pode falar, se você for espírita, se você for kardecista, você pode falar em termos de um obsessor, um espírito gozador, zombeteiro, que fala para as pessoas que é um ET, se passa por um ET e fala assim: olha, para você me encontrar você tem que se matar. Porque existe na espiritualidade uns casos, existe um caso de uma amiga minha, Kátia. Ela, na adolescência, ela era meio rebelde, aliás, é bastante rebelde até hoje. E ela era muito doidinha, assim. E aí ela falou que uma vez, quando ela era adolescente, ela tinha uma certa vidência, tem uma vidência tipo espírita, uma clarividência. E aí ela foi para na sala de aula, ela falou um dia, assim: eu quero me matar, eu quero morrer, eu tô cansada dessa vida. O adolescente é cheio dessas, né? Falar que quer se matar, a maioria é fita, né? E aí ela viu um espírito de um cara, e o cara falou assim: vem que eu tô te esperando, vem que eu tô aqui, vamos juntos, se mata que eu tô aqui para te receber. Quer dizer, tinha um espírito obsessor, né? Se a gente falar em termos espíritas, em termos kardecistas, tinha um espírito obsessor que estava afim de que ela se matasse para ter uma amiga, para ficar lá vagando, né? Então, se uma pessoa fala para mim: o ET mandou eu me matar, eu vou perguntar em primeiro lugar: mas você tem certeza que é um ET? Quer dizer, não é um espírito obsessor que está interessado que você morra para ficar vagando por aí? Eu acredito nisso. Embora eu não seja um kardecista, assim, daqueles, entendeu?
Muito do que Kardec falou, para mim, eu tenho um pouco de budismo, tenho um pouco disso, um pouco daquilo. Mas muito do que o Kardec falou, para mim, explica bem a mecânica do que acontece do outro lado. Eu acho que ninguém como o kardecismo brasileiro, o brasileiro é privilegiado pelo fato de existir o kardecismo nesse país, que só existe no Brasil mesmo, porque ele te permite entender, entendeu? Assim, de uma forma bem simples, como é a vida do outro lado, que no fundo não é tão diferente da vida daqui. Mas é diferente, evidentemente, porque você não porta um corpo físico. Então, no mundo espiritual, né, existem espíritos que muitas vezes não ascenderam, assim, estão vagando pela Terra aí, às vezes nem sabem direito que morreram, ou sabem e ficam assim, não acreditam numa outra coisa e ficam passeando por aqui. E aí eles muitas vezes assim atiçam as pessoas a morrer para ter companhia, entendeu? Para mais nada, para juntar os cães vadios do outro lado, que não tem para onde ir, ficar num estado aí É muito curioso essa coisa. Por exemplo, muitas pessoas que têm tendência suicida parecem mesmo estar obcecadas, porque às vezes elas ficam assim, elas estão bem, de repente ficam ruins. Eu também já tive esses assomos, então eu sei bem como é isso, né? Então, por exemplo, esses caras foram incitados. Eu não sei como é que eles chegaram a receber essas mensagens. Se eles receberam essas mensagens, por exemplo, por uma comunicação de rádio, se eles receberam por uma espécie de psicografia de canalização, entendeu? De que um ET ia encontrar com eles e tal. Mas, de fato, eles encontraram uma nave que matou eles, né? Então, assim, isso transcende aquela coisa do espírito, porque eles não... É muito diferente, é radicalmente diferente do caso do Heaven's Gate, que as pessoas se suicidaram, né, obedecendo às ordens de um líder maluco, né? E então é possível, talvez, que alguns ETs realmente tenha sido, pode ter sido acidental, pode ter sido proposital, de que eles falaram assim, para você vir, vocês querem vir conosco, mas não explicou sobre que condições, né? Porque se eles colocaram máscara de chumbo e se eles tomaram uma pílula de sei lá do que, eles se acreditavam, se eles colocaram máscara de chumbo, eles se acreditavam que eles iam em vida para o outro lado, para o outro planeta, sei lá o que, iam ser levados em vida, né? Hoje em dia a gente sabe que é raro, é praticamente nulo o número de pessoas que vai embora com os ETs. Muita gente pergunta para mim, Chico, eu posso ir embora com os ETs? Eu quero, a Terra é uma porcaria. Sabe, bom, a Terra é uma porcaria, eu concordo, quer dizer, ou pelo menos a humanidade é uma porcaria. Mas assim, eu quero ir embora com os ETs, é aquela famosa história, eu sinto que eu não pertenço aqui, eu sinto que eu não pertenço à Terra. Mas eu diria assim, você sente que você não pertence à Terra ou você não está contente com a Terra, né? Quer dizer, existe uma diferença entre você não se sentir bem no planeta ou não se sentir bem com as pessoas e você simplesmente estar infeliz, né? Você pode estar infeliz porque o mundo está ruim, porque as coisas estão erradas, porque nada está indo para um lado muito bom no momento, né? E realmente assusta o futuro, né? Mas aí as pessoas falam assim, eu quero ir embora, quero ir embora. Então tem muita gente que quer ir embora, e esses caras talvez tenham tentado nisso. Eu culpo um pouco, no contexto dos anos 50, anos 60, a gente estava muito na fase do George Adamski, tá? E o George Adamski escreveu um livro, né? Os UFOs Have Landed, né? Os UFOs landed. E depois tem aquele outro, acho que é o Truman Bethune, que fala I rode a flying saucer, né? Quer dizer, eu passei num disco voador. Então, por exemplo, era normal na psique da ufologia nessa fase mais antiga
a ideia de que o ET levava as pessoas para passear, entendeu? Então, por exemplo, as pessoas assim, elas queriam a todo custo, as pessoas que tinham interesse em ufologia, sempre foi uma minoria, elas sonhavam muito com essa coisa de ser levado numa nave para um outro planeta. Talvez o caso Arthur Berlet, no Sul também, existem tantos exemplos nessa época, nessa fase, de pessoas que alegavam ter passeado, terem sido convidadas, né? E aí o mesmo Sisto Paz Wells, né, que falou que viajou para Ganímedes, e eu viajei para Ganímedes, é um livro que ele escreveu, que é muito interessante. Então, por exemplo, existia uma ideia de que o extraterrestre era amigável e que ele podia convidar você para um passeio numa nave. Os livros dos anos 50 e 60 basicamente são isso. São relatos não de abdução à força, mas de convite e entrada na nave e um passeio e a devolução para o cara escrever o livro, né? Porque se caso não tivesse sido devolvido, não poderia escrever o livro. Então, assim, por exemplo, eles talvez foram ludibriados por extraterrestres não muito bem intencionados, que eu acredito que existam, entendeu? Ou que não explicaram para eles que para ir para outro planeta você não pode levar esse corpo, né? Que talvez você não fosse possível a vida biológica deles no mundo desses ETs. Então, se vocês me perguntam o que eu acho do caso Máscaras de Chumbo, acho sim que foi um caso extraterrestre. Não compartilho com a ideia de que os extraterrestres são sempre bonzinhos, eu não acho isso, entendeu? Acho que eles são como nós, o que existe abaixo existe em cima, né? O Hermes Trismegisto já dizia. Então eu acho que pode perfeitamente eles terem enganado os caras, né? No caso do Heaven's Gate e no caso dos dois rapazes que se suicidaram numa praia com Hakumin, com chumbinho, né? Com chumbinho, não é? Não sei que marca de qualquer de chumbinho. Aí você realmente teve um caso mais evidente de suicídio deliberado, né? Eles não estavam sendo enganados, eles sabiam que eles iam morrer. No caso do Heaven's Gate, eles tomaram suco de uva com veneno e depois parece que eles põem um travesseiro na cara um dos outros, né? Até o último tomar um veneno. Então eles morriam intactos, como se estivessem serenos, como se estivessem dormindo, né? Era uma mistura de sonífero com asfixia, né? E esse tipo de coisa já é mais já é mais consciente, né? Os Máscaras de Chumbo parecem ter sido enganados. Eu acho que isso é possível, sim. Eu não partilho da ideia de que os ETs são totalmente bonzinhos, embora eu acho que isso é uma ocorrência extremamente rara. Eu particularmente cansei de ver disco voador, cansei de fazer vigília ufológica, nunca fui molestado, nunca fui atacado, nunca me jogaram uma radiação a ponto de eu morrer. Bom, evidentemente, eu já tive uma vez uma radiação, passou um objeto muito perto de mim e da Roseli Vaz de Lima, que tinha um formato de um pássaro, era uma coisa que era engraçada, parecia um pássaro sem cabeça, assim, como se fosse um jato Concorde, mas em miniatura. E esse negócio causou em mim e nela uma diarreia muito violenta no dia seguinte, acompanhada de febre. E essa diarreia era negra, entendeu? Que tinha provavelmente sangue nessa diarreia, né? E uma febre alta, entendeu? Então tinha uma radioatividade. Eu acredito que tivesse uma carga de radioatividade grande, mas não matou ninguém. Conversando com os meus amigos que acreditam numa ufologia mais holística, eles falaram assim, era realinhamento dos chakras, né? Realmente, assim, aquilo aumentou minha paranormalidade, entendeu? Eu acredito, assim, eu entendi que aquilo foi um tratamento,
não me senti atacado ou lesado, né? Talvez a Roseli, no ponto de vista dela, ela sinta que ela foi atacada. Eu realmente sinto que foi uma espécie de tratamento, né? Mas e existe um perigo, sim, em fazer vigília ufológica nesse sentido, né? Embora eu ache que é raro. Outro caso que eu conheço é um caso de um senhor que aí foi realmente acidental, né? Essa coisa de se ET mata. É um senhor que infartou durante uma vigília ufológica quando viu o primeiro disco voador. Ele já era cardíaco, né? Eu não sei o nome dele, é um caso que me contaram, aliás, a Roseli me contou há muitos anos, e ele viu um tremendo disco voador, ele não estava preparado emocionalmente, e ele infartou olhando para aquilo. Infartou no meio do mato e foi levado, já estava morto ao chegar no hospital, né? Mas isso são ocorrências raras, tá? Eu acho que, de uma forma geral, não é mais perigoso, ver um disco voador não é mais perigoso que dirigir um carro na estrada. Você pode bater e morrer, ou tomar um avião, o avião pode cair. Quer dizer, não é porque tudo na vida tem perigo. Você pode engasgar com uma espinha de peixe e morrer, você pode cair de uma escada e morrer, você pode, né? Eu não posso garantir para vocês, olha, ver um UFO é totalmente seguro, seria uma mentira, mas eu também não vou dizer para vocês que é perigosíssimo, porque não é. Eu já vi várias vezes sem nenhum problema, tá? Esse caso do Máscara de Chumbo, acho que eles foram ludibriados sim pelos ETs, acho que tem ET desse naipe capaz de fazer um negócio desses. Não acho que eles foram que eles sabiam que iam morrer. Não foi suicídio, como aconteceu nos Estados Unidos no Heaven's Gates. Também não acho que eles era uma fase da ufologia muito imatura, em que as pessoas não sabiam ainda como lidar com essas coisas. Se fosse hoje, eu diria assim: se você vir um disco voador, nunca se aproxime. O que pode ter acontecido é que eles tenham se aproximado demais da nave, ou a nave tenha se aproximado demais deles, sem conhecer a biologia humana. Nunca se aproxime demais de um disco voador sem que haja um sinal, entendeu? Às vezes um extraterrestre desce, nos casos em que as pessoas foram convidadas a entrar em naves, a porta se abre, o extraterrestre desce, mais comumente você é tragado para dentro da nave na hora certa, né? Mas de maneira alguma faça como, por exemplo, fez o Travis Walton, que andou para baixo da nave e levou aquele choque, quase morreu. Por quê? Porque você não deve se dirigir à nave. Eles sabem se a nave é perigosa para você ou não e vão manter uma distância segura, tá? Então, assim, obedeça as regras do ET, não banque. O humano tem essa prepotência de achar assim: eu quero assim, eu quero assado. Você não quer nada, você não sabe nada, você é um bebê, você é um cachorrinho recém-nascido que não enxerga na mão dos ETs. Você não sabe nada, você é um blind puppy. Então, faça o que eles estão te mandando fazer. Não sei porquê. A nave talvez fosse de uma espécie que não conhece tão bem os humanos e que acabou matando os caras até acidentalmente. Também posso levantar essa hipótese, né? A gente nunca vai saber. Foi um caso muito incomum, entendeu? Nos anais da ufologia brasileira e do mundo inteiro. Eu não conheço outro caso. Eu conheço o caso daquele senhor Michalak, que acho que foi no Canadá, que ele se aproximou de um UFO, o UFO ligou e queimou a barriga dele, formando até uns quadradinhos. A grade da tela do computador do UFO tinha um exaustor que queimou a barriga dele, e ele ficou doente vários dias. Mas isso foi bastante acidental e, de novo, vem da imprudência desse senhor que andou muito perto do UFO sem ter tido a permissão para isso, sem ter sido chamado de abelhudo mesmo, tá bom? Então essa é a minha opinião sobre os máscaras de chumbo. Para o rapaz que me perguntou, não me lembro do seu nome. Se você se lembra, por favor, se identifique nos comentários, que eu não me lembro quem foi que me pediu isso daí.
Ok, pessoal? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, acho que é o primeiro ou segundo de 2014. E namastê a todos. Tchau, tchau.